Saúde a igreja com graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia ainda na primeira epístola de Pedro, desta vez no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Primeiro de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Amém. Eu quero dizer amém também para a oração feita pelo pastor Malta, a oração intercessória feita por ele, pedido pela palavra. O desejo do meu coração é que nós sejamos visitados de modo especial pela presença do Senhor nesta noite. Queridos, nós temos trazido à igreja uma série de mensagens nesta primeira epístola de Pedro, falando especificamente sobre a regeneração, o novo nascimento. E eu não sei se essa é a terceira ou segunda ou terceira mensagem sobre o tema, mas hoje eu queria chamar a atenção da igreja que a regeneração, o novo nascimento, gera nova habitação espiritual, e é isso que os regenerados são: novas criaturas em Cristo Jesus, santuários vivos do Espírito Santo de Deus. Eu queria estimular a igreja a ler toda a primeira carta de Pedro. Tenho certeza que o Espírito de Deus tem muitas coisas a nos ensinar. Esses dias eu estou encantada com esta carta, já li muitas vezes, mas nestes dias a carta tem me falado de uma forma muito particular ao coração. E o texto lido, nesse texto, o apóstolo Pedro, ele continua ministrando aos seus leitores sobre essa nova vida em Cristo. Eu quero insistir muito com isso, porque cada vez mais eu tenho me ressentido da falta de ouvir mensagens acerca da regeneração. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus,
fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor de Deus, do Filho do amor de Deus, e fomos regenerados, nascidos de novo no âmbito do nosso espírito. Nós não somos mais aquelas velhas pessoas que éramos no trato passado, se é que nós experimentamos essa regeneração efetiva. O apóstolo, ele vai se tornando mais prático em suas instruções à medida em que ele avança em sua epístola. Por isso eu insisto com você, leia toda a epístola, mas leia devagar, leia trecho por trecho, leia período por período, pedindo ao Espírito que traga luz de entendimento celestial a você, e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. A maioria dos crentes dos nossos dias, dos crentes contemporâneos, tem perdido de vista aquilo que já receberam em Cristo Jesus. E eu tenho a impressão que isso tem acontecido porque são tantas as mensagens, são tantos os pregadores da prosperidade, a prosperidade rasa, a prosperidade exterior, que a gente tem perdido de vista a verdadeira riqueza que temos em Cristo Jesus. Nós temos perdido de vista aquilo que nós já recebemos como herança eterna, e nós temos dado de ombro com essas verdades profundas e espirituais da palavra de Deus. Em sua segunda epístola, o apóstolo Pedro afirma no capítulo 1, versículos 3 e 4, escuta só isso. Ele diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há no mundo. Aí eu pergunto, será que nós temos consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Tudo que nós precisamos, nós já recebemos em Cristo Jesus. Precisamos, como peregrinos e forasteiros em terra alheia, que é isso que nós somos, tirar os olhos das coisas terrenas e colocá-los nas celestiais. É lá que estão os nossos tesouros mais preciosos. Os tesouros que estão lá. A traça não corrói, a ferrugem não dá, e a gente tem essa herança eterna, eternamente. O apóstolo Pedro, ele instrui seus leitores, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, quanto à postura dos regenerados pelo Espírito Santo. E em seguida ele apresenta a razão para tal postura. Então, em primeiro lugar, os regenerados devem se despir das velhas vestimentas usadas no trato passado. Escuta só o que o versículo 1 diz. Eu vou ler outra vez. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Mas eu queria ler um outro versículo também desse capítulo, que complementa essa verdade. Versículo 11, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a primeira coisa que ele instrui os seus leitores é que aqueles que verdadeiramente foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus,
aqueles que são novas criaturas, eles precisam se despir das velhas vestimentas do trato passado. Então é a primeira característica de que você verdadeiramente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, 22 a 24, o apóstolo Paulo, ele ratifica a mensagem trazida por Pedro, dizendo o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E Paulo continua trazendo a mesma ideia na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Nunca se viu tanto crente com boca porca. Nunca se viu tanto crente fofoqueiro. É impressionante porque muitas vezes há um fio tênue que separa o curioso do solidário. Olha, meu irmão, venha, pode me contar o seu problema que eu vou orar por você. Isso é conversa fiada. Porque quando você vai orar por alguém, você não precisa conhecer o problema dessa pessoa. Deus conhece. Chegue na presença de Deus e diga: Senhor, visita o irmão fulano, visita a irmã fulana que está passando por um estreito tremendo, está passando por um momento extremamente difícil. Você não precisa debulhar o rosário de coisas tristes pelas quais você tem passado. Deus conhece o seu coração, Deus sabe aquilo que você tem passado. Então preserve-se em nome de Jesus. A segunda instrução trazida por Pedro é que os regenerados devem desejar ardentemente o leite espiritual para que possam crescer e se fortalecer. Versículos 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, se você nasceu de novo, se você realmente é um regenerado em Cristo Jesus, você vai ansiar por esse momento de estudar a palavra, você vai ansiar por ler a palavra de Deus, meditar nessa palavra de vida eterna, porque você tem fome e sede dessa palavra de vida. E hoje é muito comum, a gente olha, você vê a igreja, tem poucas pessoas hoje, as pessoas não gostam de estudar a palavra. Por isso nós vemos tantos enganos. Os crentes estão à mercê de todo o vento de doutrina, porque não gostam de estudar a palavra de Deus. Aí eu pergunto, será que não gosta simplesmente porque não gosta? Que isso é impossível, um crente regenerado não gostar de estudar a palavra de Deus? Ou é porque ainda não foi verdadeiramente transformado no âmbito do seu espírito e foi regenerado e é uma nova criatura? Porque aquele que é de Deus, aquele que foi comprado por preço de sangue, esse ama a palavra do Senhor, esse anseia por essa palavra de vida, em nome de Jesus. Então, e o apóstolo, ele no versículo 3, ele diz: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele é muito claro aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, e nós possamos andar em novidade de vida. Que aqueles que estão lá fora, aqueles que não são servos do Deus vivo, são considerados gentios, eles olhem para você e digam: ali tem alguém que é diferente. O fruto que aquela pessoa dá é diferente. Eu quero conhecer essa árvore.
E essa árvore é Cristo. Mas muitas vezes o testemunho que os crentes têm dado, só a misericórdia de Jesus. As coisas que chegam, as informações que chegam, as histórias que a gente ouve, eu tenho ouvido muitas pessoas, tanto da comunidade como de outras comunidades, e eu digo, por isso que pastor e padre morrem no coração. É impressionante, porque tem horas que não dá para aguentar. A natureza das revelações, quando a gente imagina que já ouviu tudo, aí cai uma bomba na cabeça da gente, uma coisa tremenda. Eu digo, Jesus, misericórdia, Senhor, vem cá, meu Senhor, vem e opera nessa situação, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro diz que os regenerados devem se achegar mais e mais a Cristo, a pedra viva. Versículos 4 a 8, eu vou ler agora na linguagem da NVI, que diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então olha só aqui, olha que responsabilidade que nós temos. Jesus é a pedra viva, a pedra angular, é a base do edifício espiritual, e nós somos pequenos tijolos que vamos edificando a casa espiritual para Deus. Muitos nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que por sua vez estão edificados sobre o fundamento da pedra angular, que é Cristo. E nós também somos pequenas pedras vivas que vamos servindo para aumentar a edificação espiritual. Então, que pedras temos sido nós? Pedras de tropeço, ou pedras de passagem, ou pedras de construção? O que nós temos sido no reino de Deus? Que nós possamos parar e pensar a respeito disso. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então nós temos um culto racional, um culto que precisa ser oferecido diariamente ao Senhor. É preciso levar os membros do nosso corpo que insistem em servir ao pecado, então trazê-los domados, colocá-los no altar do sacrifício e amarra, porque oferta viva tem o perigo de pular do altar. Então coloca a sua língua no altar, coloca suas mãos no altar, mãos fala de atos, coloque seus pés no altar do Senhor. Diga: Senhor, eu quero colocar aqui os meus pés para que eles não se dirijam para longe da tua vontade. Coloque o seu coração no altar. Diga: Senhor, eu trago meu coração e amarro ele no teu altar, Senhor. Mate a sua carne de fome no que tange as suas inclinações. Esse é um culto racional, é um culto agradável a Deus. O profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, ele diz o seguinte: por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Confia
confia na pedra viva que é Cristo Jesus. E finalmente, uma pergunta: por que os regenerados devem agir assim? Versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isaías capítulo 43, versículos 20 e 21. Fornecei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí eu quero chamar sua atenção para 1 de Pedro ainda, capítulo 2, versículos 21 e 25, que dizem o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que é que nós aprendemos em síntese nesse pequeno texto que nós examinamos nessa noite? Em primeiro lugar, precisamos nos despir das velhas vestimentas usadas no trato passado. Tudo se fez novo, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e os velhos trapos já não se adequam à sua nova condição de separado para Deus. Cuidado com o testemunho. Segundo lugar, uma vez despidos dos velhos trapos e revestidos da nova roupagem, cuidemos de crescer e amadurecer, nos nutrindo com o alimento espiritual, que é a santa palavra de Deus. Tem crente, professo, batizado com fastio de Deus. Terceiro lugar, devemos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo, a pedra viva. Só nele podemos ser alicerçados e firmados em Deus, nos tornando também tijolos desse edifício espiritual em constante crescimento. Finalmente, em quarto lugar, devemos reconhecer a nossa nova condição de povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.